Os ombros suportam o mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice, que é velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Análise completa do poema Os ombros suportam o mundo. Análise. Na primeira estrofe, tem-se uma sensação de que a vida não permite mais ao indivíduo que ele possa se surpreender, por isso não se diz mais, meu Deus. E posteriormente, o autor retrata o fato de que os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho. Nessa parte, o autor quis retratar que as pessoas elas começaram a ignorar seus sentimentos para que elas pudessem focar no seu árduo trabalho diário. Então, na segunda estrofe, a questão de reprimir os sentimentos ela continua, e por isso que o autor fala, já não sabe sofrer. E o autor também demonstra que as pessoas elas estão vivendo um momento em que não se tem mais um credo forte em relação à esperança e à amizade. Na terceira estrofe, o autor descreve um período em que ele acredita que talvez a vida não tenha mais tanta importância, porém ele também acredita que a morte não seja uma saída para superar esse período. E na terceira estrofe também é retratado o fato de que, independente da dor de cada indivíduo, a dor que cada indivíduo carrega, tudo passa na vida. Por isso que ele fala, a vida prossegue. Figuras de linguagem. Na primeira estrofe, encontram-se as figuras de linguagem, anáfora, sinestesia e polissindeto. A anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras no início das orações. E na primeira estrofe, a anáfora ela é encontrada nessa parte. Tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor. A sinestesia ela ocorre quando tem uma mistura de sentidos em determinada frase. E no poema, a sinestesia ela ocorre nessa parte, e o coração está seco. Polissindeto. O polissindeto ele consiste na repetição da conjunção e. E essa figura de linguagem ela se encontra no poema nessa parte. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Segunda estrofe. Na segunda estrofe encontra-se a figura de linguagem prosopopeia. Na prosopopeia tem-se uma atribuição de ações ou qualidades dos seres animados em seres inanimados. E no poema, essa prosopopeia ela se encontra nessa frase. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Terceira estrofe. Na terceira estrofe, tem-se três figuras de linguagem: comparação, metonímia e anáfora. Comparação, ela acontece quando é estabelecida uma relação comparativa explícita em determinada frase. E no poema, a comparação acontece em teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Metonímia. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro quando os mesmos têm uma determinada afinidade. E no poema, a metonímia ocorre em as guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios. Anáfora. Como já foi dito anteriormente, a anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras no início da oração. E na terceira estrofe do poema, a anáfora ela ocorre em chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. Metrificação. Então, a metrificação está relacionada com o estudo dos versos, bem como sua classificação, segundo a quantidade de sílabas poéticas que apresentam. O poema é composto por versos livres. Os versos livres, também chamados de versos irregulares, são aqueles que não seguem nenhum padrão de métrica definido. Esses versos tratam-se de uma importante característica da literatura moderna e contemporânea, visto que a intenção maior desses escritores era criar algo novo e inovador, rompendo assim com os padrões clássicos de metrificação, ao não seguir as formas poéticas tradicionais. Esses versos livres não apresentam rimas. Então, foi feito a separação das sílabas poéticas de cada estrofe e cada verso. Agora falaremos da primeira estrofe. Então, no primeiro verso tem 11 sílabas poéticas, no segundo 10 sílabas poéticas, no terceiro 9 sílabas poéticas. No quarto verso possui 7 sílabas poéticas, no quinto 6 sílabas poéticas, no sexto 12 sílabas poéticas e por final no sétimo possui 6 sílabas poéticas. Então, partimos para a segunda estrofe, a mais pequena do poema. No primeiro verso, apresenta 13 sílabas poéticas, no segundo 11, no terceiro 13, no quarto 12 e no quinto verso apresenta 9 sílabas poéticas. Então, chegando no final do poema, tem-se a terceira estrofe, que é a maior estrofe do poema, e também ela possui o maior número de sílabas poéticas. No primeiro verso possui 14 sílabas poéticas, no segundo 8, no terceiro 12, no quarto 16, no quinto 10, no sexto 10, no sétimo 10, no oitavo 12, no nono 11, no décimo 10, e o 21º possui 11 sílabas poéticas. Podemos observar que essa estrofe é a maior, pois ela retrata da conclusão do poema. Estrutura poética. O primeiro verso é composto por vários elementos, todos ligados à temática do tempo, que aparece 3 vezes nas primeiras estrofes. Tudo o que acontece a seguir é consequência do tempo em que se vive, a falta de Deus, a falta do amor e a falta da sensibilidade. No segundo verso, a imagem prevalecente é da solidão. Ficaste sozinho, porém a solidão não é incômoda ou indesejada, mas sim a consequência de um amadurecimento, de um processo que leva a certezas que isolam o poeta dos outros. És toda certeza, já não sabes sofrer. A terceira e última estrofe é também a mais longa. É nela que se encontra o verso que dá o nome à poesia e o tema central dela. A posição do ser neste mundo é de tempo. A matéria do poeta é a realidade, o tempo presente e também a relação entre o eu e o mundo. Grande parte do mérito da poesia é conseguir fazer um movimento do específico para o geral, sem perder de vista o seu tema central, a sensação de que a vida precisa ser vivida de forma depurada, extrapola qualquer momento histórico. Temática. A poesia em questão é uma abordagem direta da vida, sem amores, sem religião, uma coisa necessária aos tempos que se impõem como extremamente reais e urgentes. Tempos de guerras e injustiças. A poesia fala da posição resignada diante desse mundo. O tema central do poema é o tempo presente. A sensibilidade do poeta é essencial para olhar o momento de agora e conseguir esboçar um panorama profundo dos sentimentos que o envolvem. Geralmente é preciso um afastamento para alcançar tal feito. A poesia
se torna ainda mais emblemática diante do fato de que, mesmo sendo feita para um tempo presente específico, ela ainda possui abrangência o suficiente para ser lida em todos os tempos. Não é preciso ter vivido os anos da Segunda Guerra para compreender ou até mesmo sentir a profundidade poética do poema. Características do autor. Dados bibliográficos. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. Ele se formou em farmácia. Em 1928, Carlos publicou o poema No Meio do Caminho na revista Antropofagia, de São Paulo. Em 1942, publica seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. A partir da década de 50, dedicou-se apenas à literatura, escrevendo novos livros de poesias e contos. E, infelizmente, Carlos Drummond de Andrade morreu no Rio de Janeiro em 1987. Características das obras de Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade era um poeta da segunda geração modernista e foi muito reconhecido por seus poemas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas características das obras do mesmo. O indivíduo é o tema central. A poesia de Carlos Drummond abrange as angústias humanas e os sentimentos. Interrogatórios constantes acerca do conservadorismo presente. Homenagem às figuras de admiração do poeta, como Mário de Andrade e Charles Chaplin. Choques e contrastes sociais. O fazer poético como reflexão. Liberdade linguística.